projeto pioneiro na América Latina está completando 5 anos de existência. É o Bike Vida, que surgiu em 2017 com o objetivo de agilizar o atendimento de primeiros socorros em um trecho da orla de Fortaleza. Esse é o Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, e hoje eu te convido para saber mais sobre cuidados e como um trabalho de excelência pode ajudar a salvar vidas. Nós vamos conhecer o Bike Vida conversando com o profissional de educação física da Unimed Ceará, responsável pelo projeto, Pedro Júnior. Olá, Pedro, bem-vindo. Obrigado, Maísa, pelo convite. E vamos falar um pouco sobre o Bike Vida, esse projeto aí que é inovador, né? Um dos grandes projetos da Unimed Ceará. Então, diz para a gente já o que é o Bike Vida. Então, o Bike Vida é um projeto de iniciativa da Unimed Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o SAMU, que tem por objetivo tornar esse atendimento mais eficiente, esse atendimento de primeiros socorros, de baixa complexidade e até ampliando a chance de sobrevivência de pacientes em estados mais graves. O nosso maior objetivo, realmente, é prestar esse atendimento com agilidade e eficiência, que é um atendimento através de um modelo inovador e sustentável sob uma bicicleta. Junta o fator de atendimento à saúde, de cuidados, especificamente com a pessoa, mas também cuidado com o meio ambiente, né, por ser esse transporte que, aliás, a gente enaltece aqui sempre no Papo Saúde. Exatamente, Maísa. A gente pensou exatamente nesse modelo inovador, porque realmente são 3 bicicletas que funcionam em toda a orla da Avenida Beira-Mar, né? Esse projeto ele se estende em uma distância de 4,5 km, que vai do Mercado dos Peixes até o Estoril, que hoje funciona a Secretaria de Turismo de Fortaleza, né, no horário de 5 horas da manhã até as 21 horas. Então, é um período que realmente as pessoas frequentam, né, com maior frequência lá na Beira-Mar. Pedro, por que vocês escolheram essa faixa da orla, a Avenida Beira-Mar? Então, mas a Avenida Beira-Mar é um dos locais de Fortaleza que mais concentra, de maior concentração do número de pessoas. Tem muita gente que vai para Beira-Mar para poder praticar atividade física. Então, as pessoas já começam de manhã, né, a partir das 5 horas da manhã, a praticar atividade física, e essa concentração vai até 9 horas da noite, mais ou menos, por isso que foi o horário que a gente escolheu, de 5 da manhã até as 9 horas. E a frequência vai de todos os bairros de Fortaleza, turismo, né, a feirinha da Beira-Mar concentra muita gente também. As pessoas que frequentam a Beira-Mar estão fazendo exercício físico, e o exercício, de certa forma, é um estresse, né? Você está sob estresse. Então, a gente escolheu a Beira-Mar realmente por isso, né? Por ser um local de maior concentração do número de pessoas. Ô Pedro, e a gente gosta de números, né, até para ser assim, tipo aquele balanço de aniversário, né? Então, quantos atendimentos foram feitos ao longo desses 5 anos e que tipos de atendimentos, né? Perfeito. Maísa, nesses 5 anos de projeto do Bike Vida, foram realizados 1.818 atendimentos. Isso dá uma média mais ou menos de 30 atendimentos mês. E tem um dado muito interessante, que todos esses atendimentos que foram feitos, 1.818 atendimentos, somente 23% dos casos necessitaram de remoção por uma unidade móvel, né, por uma ambulância. Ou seja, quase 77% desses atendimentos foram resolvidos no próprio local pelos socorristas do SAMU. Então, é um projeto que tem muita resolubilidade, né? Além da agilidade do atendimento, resolve realmente. E que tipos foram esses atendimentos? De que tipos? Na Beira-Mar tem principalmente 2 tipos de atendimentos, né? Um de natureza mais traumáticas, por exemplo, quedas, violência interpessoal, muitos casos também de afogamento, né? Que a gente está na área de orla, né? Acidentes de trânsito, outros atendimentos de natureza clínica, como mal-estar, dores, convulsão, pessoas que passam mal por hipoglicemia, né? Tontura, mal súbito. Então, a maioria dos atendimentos é por esse tipo de natureza.
O público, então, que é atendido, né, diante assim dessa descrição que você faz, né, do porquê escolher esse local, é um público diverso, né? Exatamente, exatamente. Tem pessoas que vão para Beira-Mar para passear, para ver o pôr do sol, por exemplo, né? Ainda mais agora nessa revitalização da Beira-Mar. Pessoas que vão praticar exercício como forma de lazer, pessoas que vão praticar exercício também como forma de rendimento, né? A gente tem atletas que pedalam e que correm lá na Virgem do Beira-Mar, que nadam também, né? Então é um local foi muito propício para a gente montar esse projeto. O público atendido também é de todas as idades? Exatamente, todas as idades. A gente observa que os atendimentos, a maioria desses atendimentos, eles são de 19 a 39 anos, que pega mais ou menos os adultos jovens, mas a gente observa que desde crianças, né, até idosos de 80 anos, eles são atendidos pelo projeto. O projeto está fazendo 5 anos, a gente imagina que ao longo, né, desse período vocês tenham ajustado, né? Você disse que são 3 socorristas. Como é que eles atuam? Como é que funciona o atendimento desses socorristas? O que que eles oferecem de itens, aparelhos, enfim, para primeiros socorros? Só te explicar um pouco como é que funciona, qual é a área de abrangência, né, do projeto. Então, os socorristas eles são montados em uma equipe de 3 socorristas que fazem um percurso de 4,5 km, né, que vai até do Mercado dos Peixes até o Estoril, né, o antigo Estoril, que hoje abriga a Secretaria de Turismo de Fortaleza, e cada socorrista dividido nessa área fica responsável por 1,5 km. E isso é bacana porque exatamente a partir do chamado pelo 192, ele tem até 5 minutos para chegar no local do atendimento. Então, quanto mais rápido a assistência, maior a chance de sobrevivência em um estado mais grave, né? Então, ao longo desses 5 anos, a gente obteve dados muito bacanas, né? Resultados muito interessantes. O projeto conseguiu reverter de 23 PCRs, né, que são paradas cardiorrespiratórias, foram revestidas 6. Então, nesses 5 anos, se a gente tivesse conseguido reverter uma vida, já estava pago o projeto, né? E a gente conseguiu reverter 6. 6 vidas é muita coisa, né? É muito importante. Então, é um projeto realmente que preza pela vida, né? E o lance da bicicleta, né, novamente voltando a essa questão do transporte, né, faz com que você acabe cobrindo uma área que o automóvel, por exemplo, aquela ambulância grande, que tem uma dificuldade, né, de ultrapassar carros num trânsito que é muito denso ali na beira-mar, né, é só uma pista, enfim. Então, vocês acabam cobrindo muito mais, né, chegando em muito mais pessoas, enfim. Agora, eu tenho curiosidade de saber quem são os profissionais que fazem parte do Bike Vida, assim, qual é a formação deles? Conta pra gente. Os socorristas normalmente são técnicos de enfermagem, né, auxiliares de enfermagens e também enfermeiros. Eles são concursados da Prefeitura de Fortaleza, né, pelo SAMU, e fazem parte do quadro do SAMU de Fortaleza. Então, eles são treinados, né, mensalmente. Ele tem orientações, tem treinamento da própria equipe de coordenação do SAMU. Mensalmente, a gente faz uma reunião estratégica, né, de gestão para analisar os indicadores, material, quais são as dificuldades que ele possam vir a ter, até curso também de reparo rápido de bicicleta, né? Porque é o transporte deles, né? Então eles precisam ter uma noção de manutenção de bicicleta, precisa trocar, furou um pneu, ele precisa saber como trocar um pneu ali de uma forma rápida, que tenha agilidade também, né? Que possa dar mais agilidade ao serviço deles. Uhum.
Eu vou voltar ainda para a questão desses 5 anos, né, sobre mudanças, inclusive, né? São os mesmos serviços oferecidos ou algo mudou desde o início? Porque justamente dentro desse planejamento aí que vocês fazem, né, vocês devem perceber necessidade de alteração, enfim. Exatamente. Quando a gente planejou o projeto, a gente pensou em colocar um container, né, na Avenida Beira-Mar, que servia como uma unidade administrativa, um ponto de referência, até para a gente poder guardar o material, né, guardar essas bicicletas e ser um ponto de apoio, até para fazer a troca de insumos, enfim, troca de turno. E a gente colocou exatamente esse ponto estratégico em frente ao Clube Náutico. Com a reforma da Beira-Mar, esse ponto foi ali perto da estátua de Iracema. E esse ponto foi para perto da estátua de Iracema, na Avenida Beira-Mar, mais próximo do Mercado dos Peixes. Com a revitalização da Beira-Mar, hoje, Maísa, o ponto, essa unidade administrativa encontra-se ao lado da feirinha da Beira-Mar. Então, o ponto que está hoje é mais centralizado. Então, até para os socorristas saírem desse ponto para atender, é um ponto mais estratégico, né? Eles chegam mais rápido ao local do atendimento. Vocês percebem, por exemplo, porque tem toda essa modificação, né, do espaço, né, que você acabou de explicar para a gente, essas mudanças dessa base, né, elas vão acontecendo na medida em que o próprio espaço físico se modifica, né? A gente teve também uma ampliação do uso dos espaços por pedestres, ciclistas, né? Teve toda uma modificação, uma readequação do espaço físico. Vocês tiveram também que mudar um pouco desse trajeto, quer dizer, o trajeto é aquele da orla, né? Mas o espaço que é ocupado também pelos socorristas, isso fez mudar de alguma maneira os planos de vocês no projeto ou não? Mas a gente usa a ciclofaixa, né? E como você falou, a bicicleta ela é bidirecional, então você pode ir rapidamente, fazer esse deslocamento muito rápido. No caso de uma ambulância mesmo, uma unidade de ambulância, ela tem esse deslocamento muito maior, muito mais dificultoso devido ao trânsito. E a bicicleta ela consegue permear ali pela ciclofaixa e pela Avenida Beira-Mar muito mais fácil. Até porque a avenida hoje a Beira-Mar, ela está toda modificada, né? Está toda estruturada para receber as bicicletas, né? Os caminhantes, enfim. Então, isso facilita muito a questão da agilidade do atendimento, que esse é o grande objetivo do projeto, né? Que é dar agilidade, né, ao atendimento de primeiros socorros. Ô Pedro, a gente sabe assim que qualquer situação, né, de urgência em saúde, né, de primeiros socorros, é um momento traumático, independente do que seja, né? Você falou inclusive de parada cardíaca, mas eu imagino que vocês atendem outras tantas situações, né? E claro que a pessoa que é atendida, ela guarda isso, né? Um momento para ficar marcado na memória, na vida dela, né? Então, eu queria saber se existem histórias afetivas, inclusive, dos pacientes procurarem os socorristas, né? Aqueles pacientes que já utilizaram os serviços do Bike Vida. Mas tem algumas histórias bem interessantes, né? Dentro da bicicleta, existem alguns equipamentos, e aí eu quero até expor aqui quais são esses equipamentos, e aí eu vou te falar um pouco sobre a história. A gente, dentro desses equipamentos, nós temos um desfibrilador, né, que é um DEA, cilindro de oxigênio, a gente tem colar cervical, material de oxigenoterapia, talas para imobilização, aparelho de pressão arterial, glicosímetro, oxímetro, então a gente tem muito material. E o grande material, assim, é o DEA, né? É o desfibrilador externo-automático, que é usado em casos de parada cardiorrespiratória. E um deles foi um funcionário de uma barraca da Avenida Beira-Mar, estava fazendo um serviço elétrico e ele levou um choque, né? E rapidamente, em 3 minutos,
os socorristas chegaram e prestaram esse primeiro atendimento e conseguiram reverter, né? Acionaram uma unidade de ambulância, porque ele teve que ser removido para o hospital, né? E foi revertida e ele voltou depois que ele se recuperou, né? Até hoje ele é grato, ele sempre passa pela equipe e agradece imensamente todo o trabalho, toda a atenção que os socorristas tiveram com ele. Deve ser muito gratificante, né? Primeiro que está naquele cenário incrível, né, da orla, da beira-mar, que é a cara, né, de Fortaleza, e depois tendo essa possibilidade, né, de estar com pessoas treinadas, capacitadas, que podem salvar a vida, deve ser algo único, realmente. Não, com certeza. E até um fato também interessante que aconteceu recentemente foi um trabalho de parto que os socorristas fizeram na Avenida Beira-Mar, dentro de um banheiro. Era uma moradora de rua e eles fizeram o trabalho de parto e salvando a vida, né, do bebê e da mãe. E um mês depois ela foi lá e agradeceu imensamente por todo o trabalho que eles fizeram né, com a mãe e com a bebê. Foi muito gratificante isso. Mas você falou assim, né, dos equipamentos, inclusive dos itens, né? Porque a gente fica imaginando que aquele socorrista ele vai carregar uma grande mochila, né? E vai ter tudo isso, quer dizer, até para um trabalho de parto eles estavam preparados? Nesse momento, a gente nem estava preparado para receber esse trabalho de parto realmente, né? A gente pegou a gente de surpresa. A gente tem muito material, né? Mas realmente o material de trabalho de parto não tinha no momento, mas rapidamente chegou, né? A gente assinou a ambulância e rapidamente chegou e foi feito esse trabalho. Tanto é que hoje nas 3 bicicletas já tem material para fazer algum parto que porventura possa acontecer. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Na medida em que esses atendimentos vão acontecendo, o planejamento também vai se modificando, e aí vocês vão renovando e propondo, né, outros atendimentos. Nessa perspectiva, inclusive, Pedro, queria saber se existe algum desejo futuro de ampliar o número de socorristas ou o trajeto ou para mais pontos do estado do Ceará. Conta para a gente, então, de perspectivas futuras. Mas a gente tem planejamento, né, de implantar esse projeto, né? A própria prefeitura está fazendo esse trabalho de viabilidade de local, exatamente porque a gente precisa implantar esse projeto em locais que realmente tem uma grande concentração do número de pessoas, né, para não perder a natureza do projeto, né, o objetivo do projeto. Então, a gente tem estudado, né, outros locais em Fortaleza e até em outras cidades, né, do interior que a Unimed tem abrangência, né, em outras cidades como Juazeiro do Norte, Limoeiro. Então, a gente está fazendo esse estudo de viabilidade. Perfeito. Então, diz para a gente como é que a gente pode contar com o Bike Vida. Qual é o meio de comunicação mais rápido? Como acionar o Bike Vida? Maísa, para acionar o Bike Vida, basta ligar 192, né, que é a central do SAMU. A central vai receber esse pedido, esse chamado, e vai passar rapidamente para os socorristas que estão de plantão naquele momento. Tem uma coisa muito interessante hoje em dia, atualmente, nessa reforma da Beira-Mar, é o vídeo monitoramento. Então, até temos um auxílio da, da Guarda Municipal nesse vídeo monitoramento para acionamento dos socorristas do Bike Vida, porque a Beira-Mar hoje é toda monitorada, né? Então, se por acaso alguém estiver passando mal ou acontecer algo do tipo, a própria Guarda Municipal pode também acionar, porque eles são todos interligados, né? Então, pode acionar os socorristas do Bike Vida. Além disso, a própria população
né, ela pode também fazer essa abordagem, né, diretamente com o próprio socorrista, porque eles ficam circulando pela Avenida Beira-Mar, cobrindo aquele raio de 1,5 km que a gente falou inicialmente, dentro da área de abrangência. Cada socorrista fica responsável por uma área de 1,5 km. Muito bem. Para a gente concluir, Pedro, queria que você deixasse aqui para a gente o seu depoimento mesmo, né, como alguém responsável por esse projeto dentro da Unimed Ceará e conhecedor, né, que é da importância dele dentro da sua expertise aí. O que você deixa como um recado aqui para quem nos acompanha sobre esse projeto Bike Vida? Olha, Maísa, esse projeto é um projeto realmente que é inovador, né? Hoje, esse projeto ele foi replicado em várias cidades do Brasil, né? Tanto por outras Unimeds ou pelo próprio serviço do SAMU. Vem gente de todo o Brasil para conhecer o Bike Vida, ver esse case de sucesso que é o projeto, né, para poder replicar a forma que a gente fez, a forma inovadora que a gente conseguiu fazer, né, dar essa assistência de forma resolutiva. Então, é um projeto inovador, né, que outras empresas também, né, essa parceria público-privada deve ser feita, né? É muito importante que essas parcerias sejam feitas em nome da população, né, em nome das pessoas, em nome da vida, né, de salvar vidas. Perfeito, Pedro. Quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, falando desse projeto muito bacana e necessário que outros copiem, que o projeto se estenda, né, para essas cidades do interior que você falou, e vida longa ao Bike Vida. É isso aí. Obrigado, Maísa, e até mais. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. É fácil, tem o ícone de estrela bem próximo da descrição. Se você está no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!